Olá pessoal, a gente vai mostrar para vocês a relação com detalhes agora que existe entre o rendimento dos títulos de dívida com vencimento em 10 anos emitidos pelo Tesouro do governo americano e o preço da Bitcoin. Então, no análise diária de ontem, no nosso podcast, a gente abriu esse tópico e hoje a gente pode mostrar com detalhes, a gente está com um pouco mais de tempo e foi bem ilustrativo a movimentação que aconteceu no dia de hoje, tá? Então a gente tem aqui o gráfico do US 10Y, que é o rendimento dos títulos de dívida emitido pelo Tesouro do governo americano com vencimento em 10 anos. Aqui a gente está no gráfico diário, o tempo é de um dia. Então, no dia de hoje nós tivemos uma queda, tá? Uma queda nos rendimentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que entrou o dinheiro, então, no Tesouro, ou seja, os títulos foram comprados. Claro, do outro lado tem sempre uma venda, mas houve uma demanda e isso faz o preço subir. E essa força compradora que faz o preço subir, ela, em contrapartida, ela derruba os juros, ou seja, os rendimentos, tá? Para quem não está familiarizado, então, com o mercado de bond, que é de título de dívidas, quanto maior o preço do título, ou seja, quanto mais ele sobe, mais caem os juros e vice-versa. Então, o que é o tal dos juros negativos? É quando está se pagando no valor presente um valor maior do que o valor nominal ao vencimento, tá? Em miúdos, se a gente vai prometer entregar $1.000 daqui a 10 anos, quanto que a gente consegue à vista? Em geral, um valor menor. Vamos dizer que a gente consegue 50%, tá? Perdão. Então, $500 agora, tá? Então, 50%, $500. Então, tem 100% a taxa de juro embutida. Por quê? Porque agora a gente está ganhando 500, mas vai ter que entregar 1.000 daqui a um ano, 10 anos, lá no prazo do vencimento. Então, nesse prazo, tem uma taxa de 100%. Tá? Então, a gente promete daqui a 10 anos entregar $1.000, a gente recebe hoje 500, isso implica, a grosso modo, uma taxa aí de 100% nesse período de 10 anos. Aí a gente vai arredondar aqui, claro, 10% ao ano. Tá? Então, o que está acontecendo é que, à medida que os juros estão caindo, esse valor à vista vai subindo. Então, essa diferença entre esses valores, o valor presente e o valor futuro ao vencimento, é, então, uma medida da taxa de juros que está embutida ao longo desse período. Então, a taxa de juros de 10 anos, do título com vencimento daqui a 10 anos emitido pelos Estados Unidos, está com uma taxa, nesse momento, de 0,7%. Então, é um desconto muito pequeno no recebimento à vista, tá? Então, hoje ela sofreu uma queda, isso quer dizer que o preço desses títulos subiu, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui num outro ativo, que é na realidade, no outro índice, que é o Dollar Index. Então, ele sofreu uma queda. Então, o que aconteceu? Na nossa interpretação, isso aqui é dinheiro que foi emitido pelo próprio Banco Central americano, pelo próprio Federal Reserve, e esse dinheiro foi usado, então, para comprar esses títulos, tá? E aí, o que acontece? O dólar se desvaloriza porque, como foi criado o dólar do nada, eles chamam de imprimir, nem se imprime, é tudo digital. Então, o que acontece? Aumenta a quantidade de dólar circulando, ele perde valor comparado com uma cesta de moedas, que inclui o euro, o ien, a British Pound, né, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Então, comparado com essa cesta, houve um aumento na quantidade então de dólares emitidos que entraram em circulação no mercado, então o dólar perde valor. Então, dentro dessa combinação, a nossa interpretação é que esse dinheiro que entrou no Tesouro americano, baixando os juros, veio do próprio Federal Reserve, ou seja, foi endógeno, foi gerado ali dentro, e isso enfraquece, então, o dólar. Só que como esse dinheiro, então, deixou o rendimento dos títulos de dívida do Tesouro americano menores, esse tipo de investimento fica menos atrativo para o investidor. E aí o que acontece? Bom, isso vai então para o mercado de ações, e aqui a gente tem o SP500, SPX, né, que é o código dele, SP500 é o nome do mercado, do índice. Então ele fez uma alta histórica, a gente cruzou hoje os 3.500 pontos ali nesse índice. Então isso empurra o dinheiro para o mercado de ações, porque à medida que caem os juros dos títulos do Tesouro americano,
não faz sentido ele como investimento para quem está buscando um ganho. Então isso empurra o dinheiro que existe no mercado para o mercado de ações, que está tendo aí um crescimento fantástico já. Nós estamos aí em 13.500. Na crise aí de 2008, ele estava em torno de 1.200, 1.400, então ele praticamente triplicou de lá para cá. E aí a gente vem para Bitcoin. Então Bitcoin Tether aqui direto da Binance, nós tivemos aqui um dia de alta, tá? Então isso aqui é o gráfico diário, tivemos um dia de alta hoje então na Bitcoin, mas notem que a gente não conseguiu romper a média móvel dos últimos 20 dias. Então qual é a nossa expectativa, tá? Se os títulos então continuarem caindo e vierem aqui testar esse suporte, que a gente acha muito difícil eles romper ao 66, né, 0,66, seja 0,66% o rendimento anualizado. Se isso aí vier a acontecer um teste até esse nível, com a mesma origem do capital, então vindo do próprio Fed, isso deve jogar aqui o dólar index para novas mínimas. Isso aí deve permitir então o mercado de ações continuar subindo e, claro, a Bitcoin então também continuar subindo. Mas o que a gente imagina que aconteça, né? A gente imagina essa alta histórica, ela pode disparar um movimento de realização de lucros. Então não seria uma grande realização, seria uma realização pequena, um retorno aqui ao 3K4, ou seja, aos 3.400 pontos no mercado de ações americano, tá? Esse retorno seria natural frente a esse topo. Ninguém precisa ser um economista, talvez ser um economista até atrapalhe, né? Para ter uma ideia de que o mercado está crescendo por uma liquidez e não pelos fundamentos. Ele está crescendo por uma liquidez e não por fundamentos. O dinheiro não tem para onde ir, ele acaba então para o mercado de ações e não é uma justificativa em cima da economia, em cima do crescimento dos lucros. Os lucros não estão crescendo nos Estados Unidos, eles estão com um problema grave aí de default, vindo de calote em dívidas vencendo e, claro, então a economia não está nas melhores situações, inclusive aí pela situação social que está acontecendo, os desastres naturais, etc. Então os gastos excessivos do governo, então não tem nada promissor ali no cenário econômico que justifique isso, a não ser dinheiro novo que está entrando no mercado e por falta de ter opções de investimento acaba recebendo aí esse aporte, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, 25% da renda do americano vem do governo, né? Então uma coisa totalmente artificial. E dá para chamar mais isso de capitalismo, né? Então, um recuo aqui seria aí razoável, tá? E isso aí pode exatamente inverter essa trajetória de alta da Bitcoin, que a gente lembra para vocês que no gráfico semanal tá com uma tendência baixista e no diário não conseguiu romper essa média, tá? E vocês podem ver o dia de hoje, embora ainda não acabou, agora 19 horas e 10 minutos, nós temos 1h50, ele não está com volume extraordinário, então uma alta fraca, a gente poderia aqui tranquilamente retornar ao fundo. Então, enquanto o dinheiro que estiver entrando nos Estados Unidos, não nos títulos do governo, não for de fora, o dólar vai continuar essa trajetória de queda, tá? Porém, a situação que está acontecendo com o mercado subindo, ele pode atrair então capital de fora. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? Enquanto o dólar index se desvalorizar, a gente tem uma pressão de alta, não necessariamente no SPX, mas uma pressão altista na Bitcoin e no ouro, tá? Agora, no momento em que a taxa de juros subir e atingir um nível que comece a atrair capital de fora, a gente tem que se dar conta que no Japão, na Suíça, o Banco Central Europeu, o Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, eles estão emitindo títulos de dívida com juros negativos, tá? Não é só ele, Dinamarca também, etc. Então, o rendimento desses títulos é negativo. Então, 0,7 ao ano compensa se tu não for fazer risco cambial. Agora, com uma valorização do dólar americano,
essa valorização é um ganho sobre um ganho, porque o dólar se valorizaria em relação à cesta de moedas estrangeiras e o rendimento dos títulos é positivo. Então, para um fluxo aí na casa dos trilhões, não deixa de ser uma excelente opção associado à liquidez que esses títulos têm. Então, é fácil de entrar, fácil de sair, tá? Então, a gente vê isso aí podendo acontecer. Nesse caso, então, a gente veria aqui, porque nós estamos ao fundo, uma recuperação aqui do índice, provavelmente aqui até esse conjugado da média móvel dos últimos 20 dias com o fundo do nosso canal. Então, aí nós estamos falando ali logo acima dos 93, a gente está falando aqui 93,17, 93,20, e isso aí sim, então, derrubaria o ouro, isso aí derrubaria o Bitcoin, e isso então permitiria aí uma continuidade da trajetória altista então dos juros aqui, que a gente pode ver aqui, elas caíram hoje, mas eles continuam acima do pico que eles chegaram aí anteriormente, tá? Então eles têm aí um caminho pela frente, esses títulos aqui, esses rendimentos têm um caminho pela frente, a gente veria então essa recuperação do que foi perdido no dia de hoje, tá? Então essa aí é a nossa opinião, então a gente chama a atenção aí dos traders, a gente comentou ontem, a gente colocou 11K3, 11K4 aí como resistência, evidentemente elas foram rompidas, mas a média móvel diária não, tá? Que é o 11K5. Não me lembro se eu comentei isso no vídeo ou não ontem, mas os 11K5 do diário não foram rompidos, então a gente poderia estar num momento de reversão. Rompido, então, os 11K5, vamos voltar para o Bitcoin. Rompido os 11K5, então a gente tem espaço sim para revisitar os topos, só que a gente chama atenção aqui para o volume que a gente teve hoje e claro, vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, o que a gente encontra aqui. Nós estamos aqui numa tendência de baixa, a gente já mostrou para vocês o declividade ali do histograma MACD, então a gente poderia então continuar essa lenta trajetória aqui a níveis inferiores, a gente não vê os 10K ainda como um alvo, tá? Mas a gente está aqui na segunda semana já de queda, tá? Então merece um pouco de atenção, a gente lembra, hoje é sexta-feira, a gente ainda tem um pouco mais de 48 horas até o final dessa semana, ela ainda é uma semana de baixa, tá? Então, muita atenção aí para os traders que estão aí operando, estão com posições compradas, claro, a gente não tem ideia do que pode acontecer, agora vem o fim de semana, então nós vamos ter o sábado, domingo, a gente pode ter uma volatilidade, porque nesses próximos 2 dias, o que acontece com as criptomoedas está desconectado, então, do que acontece em Wall Street, tá? Então, rendimento dos juros, SP500, o Forex, está tudo fechado e as criptos, então, elas ficam operando sozinhas, elas têm espaço aí para ter a sua volatilidade natural, mas segunda-feira, então, na verdade já no domingo de noite, a partir das 8 horas, né, mercados asiáticos abrem e a gente começa a ter, então, notícia dessas movimentações, elas começam a se manifestar aqui na nossa classe de ativo. Pessoal, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu acredito que agora eu consegui explicar, então, o ponto que eu comecei ontem, eu acho que ele não ficou totalmente claro, e a gente, então, agradece mais uma vez a atenção e a audiência de vocês. Até uma próxima. Tchau.